pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Big Data Avançado e Mineração de Dados. Hoje nós veremos a parte 1 da revisão da quarta semana do nosso curso. Vamos lá? Big Data Avançado e Mineração de Dados, revisão da quarta semana, parte 1. Introdução. Agrupamento de dados ou clustering ou clusterização. O que é o objetivo da tarefa de agrupamento de dados? É juntar objetos semelhantes em agrupamentos, também chamados de grupos ou clusters. É um tipo de tarefa de aprendizado não supervisionado. Por quê? Porque a gente não tem informação de qual classe que é cada dado. Os clusters ou grupos que a gente vai montar, eles podem ser as classes desses objetos depois que a gente fizer a clusterização, mas a gente não tem esse conhecimento prévio. No caso da classificação, que a gente já viu, é uma tarefa de aprendizado supervisionado. Por quê? O conjunto de treinamento possui objetos com a classe já definida para a gente treinar o nosso algoritmo, né? Então tem uma diferença, essa é a principal diferença que a gente tem entre agrupamento de dados e classificação. Quais são as categorias de técnicas de agrupamento? A gente tem os agrupamentos baseados em centroides, onde os elementos são relocados nos grupos até que esses centroides, né, que são as médias de todos os elementos, estabilizem. A gente tem os algoritmos baseados em densidade, onde os grupos são regiões mais densas separadas por regiões menos densas. E a gente tem também os hierárquicos, que trabalham com partições aninhadas de dados. Eles podem usar duas abordagens, a abordagem aglomerativa, onde que eu começo com cada objeto sendo um grupo e vou juntando os objetos mais próximos sucessivamente. E também a abordagem divisível, que seria o funcionamento oposto. Eu começo com um único agrupamento com todos os pontos e vou dividindo esse agrupamento em grupos menores. O primeiro algoritmo que a gente vai ver é o algoritmo caminhos. É uma técnica baseada em centroide. Ele começa com a seleção aleatória de K elementos como centroides iniciais, ou seja, a gente tem que passar para ele quantos grupos a gente quer formar. Cada elemento é associado ao centroide mais próximo, né? Todos os elementos são associados, cada um ao seu mais próximo. Depois que eu faço isso, eu recalculo os centroides e vou repetir esse processo até que esses centroides não modifiquem mais, né? Os elementos não mudem mais de grupo. Dependendo da escolha dos centroides, o algoritmo pode não ter um resultado muito bom, né? Então, tem que se tomar um certo cuidado. A vantagem é que, como a gente está trabalhando com o scikit-learn, a implementação disponível nele, ela já utiliza várias estratégias para evitar esse tipo de problema. Aqui a gente tem um exemplo de execução do algoritmo caminhos. A gente criou uma função aqui, ó, executa caminhos, né? Estou usando aqui a biblioteca matplotlib para a gente plotar depois o resultado, para a gente ter uma visão, né, desse agrupamento desses dados. Estou usando aqui a função makeblobs do módulo datasets para a gente criar aqui alguns agrupamentos sintéticos para a gente analisar o algoritmo, e a classe caminhos do módulo cluster. Na função executa caminhos, a gente recebe o conjunto de dados x e o k, né, porque aqui a gente vai variar esse número de k aqui depois para a gente observar o que acontece. E aqui a gente usa a função fitPredict, depois que eu criei o objeto caminhos, para ele me dar o grupo de cada objeto. E aí eu uso a matplotlib para me plotar um gráfico colorindo cada objeto com uma cor diferente ali. Embaixo eu estou gerando o x, né, os meus dados com o makeblobs. A gente tem aqui 200 pontos com o parâmetro nSamples. Sempre que a gente está usando o random state, a gente está colocando 42, né, para a gente sempre ter o mesmo resultado. Coloquei centers igual a 4 aqui para a gente ter 4 grupos, né, 4 agrupamentos.
E aí, o que a gente observa? Se eu executo caminhos com 3, né, ele vai agrupar aqueles 2 grupos de cima no mesmo grupo, né? São 4 agrupamentos distintos, mas se eu falar para ele que é para agrupar com 3, ele vai tentar juntar os pontos de alguma forma. Aqueles 2 grupos estão mais próximos, viram um único grupo. E o que é o problema que a gente tem aqui? Como que a gente vai definir esse número K, né, de K vizinhos? Por quê? Porque eu não tenho a classe dos dados de treinamento para mim verificar se realmente está funcionando. Então, uma das técnicas que a gente pode utilizar aqui é o método do cotovelo. Como que funciona esse método? A gente vai executar o caminhos com diferentes quantidades de grupos, né, diferentes valores de K, e aí a gente vai observar que quando a gente aumenta o número de grupos, as diferenças nas distâncias dos membros diminuem. A soma dessas distâncias, que é chamada de inércia, fica guardada no atributo inércia, né, do objeto. Então a gente pode usar esse valor e fazer um gráfico comparando com um eixo na inércia e outro eixo no K, para a gente ver o comportamento. Vai ser muito parecido com um cotovelo, por isso que chama o método do cotovelo. Qual o ponto que a gente quer pegar? A gente quer pegar aquele ponto do gráfico. Vou mostrar o gráfico aqui para vocês. O ponto do gráfico que está mais longe de uma reta fictícia que passa entre as 2 extremidades aqui do gráfico, né? Nesse caso aqui foi o 4. A gente pode usar a biblioteca NiLocator, né, aliás, a classe NiLocator da biblioteca NID, ou NID, para a gente localizar isso de forma automática, né? Dá para a gente calcular essa reta, a distância dos pontos, mas a biblioteca já faz esse trabalho para a gente. Aqui a gente está importando, então, a classe caminhos com a biblioteca NID também, né? A função makeBlobs que a gente já viu. Então o que eu estou fazendo? Crio o conjunto com o makeBlobs aqui e faço uma variação do K, né, de 2 até 11 e faço o fit, né, com caminhos e pego a inércia que deu no caminhos. E aí eu vou ter uma lista de valores x, que é o K, né? No eixo x vai ter o valor de K, no eixo y vai ter a inércia, que é esse gráfico que a gente tem aqui, né? Então, por exemplo, com K igual a 2 eu tive uma inércia de mais de 6.000. Depois no 3 ela caiu para entre 1.000 e 2.000 ali. Eu mando plotar esse gráfico aqui. Aliás, primeiro eu crio o objeto Ni com o NiLocator, passando essas 2 listas. Aqui eu tenho que dizer que é uma curva convexa e que a direção é decrescente para que ele funcione corretamente. Dou um ni.plot, né? Se você não tiver essa informação de convexa e decrescente, né, dependendo do problema que você está tentando resolver, você pode dar um plot primeiro para você visualizar. Mas aí eu dou um plot e utilizo aqui a função, o método, né, ou a propriedade ni, né, ni.ni, propriedade ni, que ele vai me dar a posição. Aqui eu faço menos 2, porque a gente começou com o valor 2 ali no K, né, ele vai me dar um melhor valor de K, que nesse caso aqui é o 4. Agrupamentos com formatos diferentes. O algoritmo caminhos funciona bem para grupos em formatos esféricos bem formados. Só que se eu tiver formatos diferentes, como a gente está vendo nessa figura aqui, ó, mesmo eu passando que são 2 grupos, ele vai ter problema para separar esses objetos de forma correta. Para esse tipo de dado, né, é interessante a gente usar o algoritmo de Bayes-Coutts. Como que ele funciona? Ele é baseado em densidade. Os agrupamentos eles são gerados com base numa distância máxima entre os pontos, que a gente vai chamar ali de EPS, né? E o número mínimo de vizinhos dentro dessa região. E aí, se dentro dessa distância máxima eu tenho esse número de vizinhos, então é uma região densa. Aqui a gente tem uma figura onde a gente pode ver diferentes tipos de pontos, né? Os pontos vermelhos eles são chamados de pontos centrais. Por quê? Dentro do raio da distância
máxima partindo desse ponto, eu tenho o número mínimo de vizinhos. Então, é um exemplo do ponto A ali. O B e o C são exemplos de pontos de borda, né, que estão de amarelo. Ele não tem uma vizinhança com o número mínimo de vizinhos, mas ele está dentro de uma vizinhança de outro ponto que tem um número mínimo de vizinhos. E eu tenho também os ruídos, né, que é o ponto azul ali, porque ele não é nem um ponto central, nem está dentro de uma vizinhança. Então a minha região densa, calculada pelo algoritmo, é essa região formada pelos pontos vermelhos e amarelos. O algoritmo ele tem os parâmetros EPS e MinSamples, né? O EPS padrão dele é 0.5 e o MinSamples padrão é o 5. Aqui a gente está executando ele com os valores padrões. Quando eu executo e mando plotar o gráfico, a gente vê que ele não conseguiu separar os grupos também. Por quê? Porque eu preciso definir melhor esses parâmetros de EPS e de MinSamples. Uma das estratégias que a gente pode utilizar é utilizar os vizinhos mais próximos para mim ter uma estimativa da distância de EPS. Eu posso até variar essa distância, a gente vai ver aqui. E posso usar também a métrica de silhueta, ou score de silhueta, silhouette score, para a gente analisar se os grupos estão bem formados. Essa medida de silhueta ela é mais alta quando os grupos estão bem formados. Então, aqui nesse código a gente está importando NumPy, essa medida de silhouette score, o dbScan, o módulo de datasets e o nearest neighbors, né, que são os vizinhos mais próximos. Eu tenho aqui uma função geraList EPS que vai fazer o quê? Ela vai gerar uma lista de valores de EPS. Como que ela faz isso? Ela calcula os vizinhos mais próximos para cada ponto, usando o nosso objeto ali KNN. Eu vou remover dessa lista, né, essa lista dist, que é a lista de distância dos vizinhos aqui de cada ponto, as distâncias que são menores do que zero, né, porque uma distância igual a zero é porque é uma distância do ponto para ele mesmo. E depois eu vou pegar a distância mínima e a máxima. E aí eu vou usar a função linspace da biblioteca NumPy para gerar para mim uma lista de distâncias partindo da mínima até a máxima. E eu calculo a quantidade de distâncias aqui pegando o número de dados que eu tenho no conjunto, né, dividido pelo K mínimo aqui. Depois a gente vai ver o valor de K mínimo que está mais aqui abaixo. Eu tenho uma outra função aqui que chama busca EPS, né, que ela faz o que? Ela gera o K mínimo e o máximo. Aqui a gente usa valores que são bastante utilizados na prática, né? O que é o K mínimo? É a quantidade de atributos que eu tenho na base de dados mais um. A gente parte desse valor. E o K máximo a gente está pegando o K mínimo vezes 3. Então eu gero a lista de EPS aqui com a função que a gente viu anteriormente. E aí eu vou fazer um laço de repetição que vai executar o dbScan para cada valor de EPS e eu vou pegar a silhueta. E vou sempre pegando o maior valor de silhueta que eu encontrar. Um detalhe importante aqui é que a silhueta ela só funciona quando eu tenho 2 ou mais agrupamentos. Então, naquele if da linha 32, eu verifico se eu tenho pelo menos 2 agrupamentos ali. E retorno o melhor EPS. Eu tenho aqui também uma função busca_k, que aí depois que eu encontrei um EPS, eu vou buscar o número de vizinhos para minha vizinhança. Aí eu faço uma variação aqui do mínimo até o max k, novamente pegando o valor da silhueta, para a gente pegar aquele k que deu o maior valor de silhueta. E para essa base de dados que a gente tem ali, aquela Make Moons, que é aquela base de dados com 2 espécies de luas ali, a gente teve como melhor resultado o EPS 0.119 e o melhor K igual a 3. Quando eu executo, né, o dbScan com esses parâmetros otimizados, eu tenho esse gráfico aqui que a gente vê que ele conseguiu pegar o agrupamento relativamente bem, né, que são
os pontos de amarelo e verde. Os roxos são os ruídos, né? Então, nesse código aqui que a gente está rodando, estou passando para ele os valores que a gente já determinou de EPS e de min samples. E eu estou usando aqui dando um unique no Y para mim saber o número de grupos. E o número de ruídos, né, que a gente está pegando aqui seria os pontos que ficaram ali sem os grupos. Ou seja, ele coloca -1 nesses dados que estão como ruídos. Então a gente filtra ali o -1. E assim a gente chega no fim da primeira parte da quarta semana. A gente reforça de novo os nossos avisos para vocês tentarem, nossas recomendações para vocês tentarem refazer os códigos, resolver os exercícios, revisar o conteúdo e fazer pesquisas para ampliar o conhecimento. A gente se encontra no próximo vídeo. Bons estudos para vocês!